A paz do Senhor Jesus Cristo todos. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, a palavra nos diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, a gente vê que nós temos uma ordem para cumprir. O Senhor Jesus, Ele nos diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos que pregar a palavra, homens e mulheres. Nós temos que pregar a palavra, porque o nosso Senhor Jesus está para vir, para buscar a sua igreja, e a sua vinda está próxima. A palavra diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2. E nós temos que pregar a palavra, pregar a verdade, porque a gente vê que hoje o mundo está contaminado pelo pecado, está manchado pelo pecado. Hoje muitas pessoas pecam, cometem coisas desagradáveis e abomináveis aos olhos do Senhor e acham que é normal. Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que defendem o pecado, tem muitas pessoas que defendem pecado, que é pecado mesmo, que vai contra a palavra de Deus, que é o que Deus desaprova na palavra. Tem pessoas que concordam com esse tipo de coisa, que defendem, enfim. É uma tristeza a gente ver que hoje tem muitas pessoas que estão defendendo Satanás, defendendo o pecado. Muitas das vezes a gente prega a palavra, a gente prega uma coisa, que é contra, que vai de contra os princípios de Deus, que vai contra os princípios da Bíblia. E tem gente que acha que é normal, que não tem nada a ver, que pode pecar, que pode fazer horrores aos olhos do Senhor, que tá tudo bem, que vai ficar por isso mesmo, mas não é assim. No dia do juízo final, todos nós temos que dar conta das nossas práticas, de tudo que nós dissemos perante o nosso Senhor Jesus no dia do juízo final. E nós temos que pregar, nós temos que fazer a nossa parte, pregar, porque aquele que prega a palavra do Senhor, aquele que prega, que persevera em oração, no jejum, e vigiando até a vinda do Senhor, esse será recompensado com a coroa da justiça, com seu galardão. Hoje, infelizmente, quando a gente vai pregar a palavra, quando a gente prega a palavra do Senhor, uma coisa que vai de contra os princípios do Senhor, porque a gente sabe que no início de tudo, quando Deus criou o mundo e quando Ele criou os seres humanos, Ele criou Adão, que foi o primeiro ser vivente, e depois Ele criou a Eva. Ele viu que o homem não podia ficar sozinho e que o homem precisava de uma companheira, e Ele deu Eva como esposa. E hoje, quando a gente vai pregar, o que vai de contra a palavra do Senhor, porque hoje tem pessoas que defendem uniões abomináveis, e a palavra do Senhor diz a respeito disso, e diz que pessoas que fazem, que vai de contra, os princípios de Deus, o que vai contra os princípios da Bíblia, essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 10, a palavra nos diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus, os afeminados, os sodomitas, os ladrões, os beberrões, os maldizentes, não herdarão o reino dos céus, a não ser que se essas pessoas que praticavam tais coisas, que fazia coisas desagradáveis aos olhos do Senhor, a não ser se essas pessoas se converter, se arrepender dos seus pecados, e passar a viver uma vida em santidade, de santidade ao Senhor, ser submisso ao Senhor e à doutrina, não por medo, mas por amor ao Senhor, por amor à palavra. E a palavra nos diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, assim como Deus, que nos chamou é santo, sede santos. Também nós temos que andar em santidade, nos preservar plenamente em santidade, de corpo, alma, espírito e coração, nos santificar, porque a vinda do Senhor está próxima, está próxima à sua vinda. E nós temos que estar vigilantes, nós temos que andar preparados, porque Ele pode vir a qualquer momento. As profecias estão aí, se cumprindo. E olha que Mateus, capítulo 24, versículo 6, 7,
né? A palavra nos diz que haverá guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, né? Grandes sinais dos céus. Tem gente que não tá nem aí. Outras pessoas dizem, a guerra sempre aconteceu, guerra sempre existiu, né? Mas olha, a palavra deixa bem claro e a gente não está sendo pego de surpresa, porque a palavra está avisando, né? Olha que a Bíblia, né, o nosso Deus é tão verdadeiro porque ele já deixou isso por escrito, né, quando ele usou seus santos homens, né, para estar falando conosco, né, através da sua palavra, que é a própria palavra de Deus, acreditando ou não, querendo ou não, a palavra foi escrita e sim, né, por mão de homens, mas por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Tem gente que está esperando ver para crer, né? Tem gente que quer ver o céu se rasgar e o Senhor Jesus vir, né, para crer, para acreditar que ele realmente existe, que ele está vindo. Mas não deixe, né? Não deixe de primeiramente ver para crer, mas creia e você verá a glória de Deus. Tem muitas pessoas que estão esperando ele aparecer nas nuvens para buscar a sua igreja, para acreditar. Mas vai ser tarde demais. E olha que sofrimento horrível, né? Que é uma pessoa partir para a eternidade, né, sem Deus, ou ficar aqui, né, enfrentar todo aquele sofrimento, né, do anticristo, né? E não ter que ceder a marca, né? Não exigir, não ceder a adoração, né? Mas aqueles que perseverarem até o fim, né? Que aí eu já estou falando da grande tribulação, né? Que será depois do princípio das dores, né? Após a primeira vinda. Aqueles que perseverar até o fim, né? Aqueles que reconhecer que a verdade estava o tempo todo na Bíblia e perseverar até o fim, esses irão no segundo arrebatamento, né? Ou seja, na segunda vinda, que diz assim a palavra do Senhor. Muitas pessoas acham que é mentira, né? Muitas pessoas acham que isso é mentira, que isso é fantasia na cabeça dos cristãos, mas não é verdade. Isso é a mais pura verdade, é fato, é real e vai acontecer. E só aqueles que acreditam, né, que verá e será recompensado. Mas é triste demais, né, os que não acreditam, né, e será horrível, né, será horrível, porque o sofrimento para aqueles, né, que partem para a eternidade sem Deus, né, é horrível, é uma eternidade, uma tristeza sem fim. E eu espero, né, que vocês, né, que a gente até a vinda do Senhor estejamos preparados, né, e convictos que assim como ele diz na sua palavra, ele vai vir com grande poder e glória. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.